Cirurgia de ex-presidente Jair Bolsonaro termina após 12 horas. E você vai ver ainda. Mais de 4 milhões de trabalhadores começam a receber abono salarial PIS/PASEP. E ainda, o governo publica MP e volta a isentar quem ganha até 2 salários mínimos do imposto de renda. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Mais uma semana começando, segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Nós chegamos agora ao vivo com as principais notícias. O governo da Itália aprovou mudanças significativas nas regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. No Brasil, que tem 30 milhões de descendentes de italianos, o decreto está gerando muita polêmica. Antes do decreto, o direito à cidadania italiana era possível até para bisnetos e tataranetos de nascidos no país. Com a mudança, esse direito fica permitido apenas para filhos e netos de italianos. Essa nova regra faz com que cerca de 7 em cada 10 descendentes percam o direito à cidadania. O decreto-lei, publicado no último dia 28 de março, tem causado apreensão em descendentes de italianos ao redor do mundo. Mas quem já tinha dado entrada nos pedidos administrativos ou judiciais antes da publicação das medidas, não será afetado. E também não muda para os pedidos por linha materna, como os de filhos de italianas casadas com estrangeiros antes de 1948. A mudança é considerada por especialistas um ataque aos descendentes de italianos no mundo e representa uma ruptura histórica com o direito originário à cidadania. Apesar do decreto ter validade imediata, só se torna lei definitiva após votação no parlamento. Até lá, o texto pode ser alterado, suavizado ou até rejeitado. Pois é, como a gente viu na reportagem, a medida é polêmica, divide opiniões e aqui no Brasil 30 milhões de pessoas são descendentes de italianos e tem muita gente aí na fila para emitir o documento. Quem vai tirar todas as dúvidas para a gente sobre esse assunto é o Gabriel Del Bello, que é especialista em cidadanias europeias e fundador da Gold Traduções. Gabriel, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso jornalismo. Thalita, muito bom dia, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gabriel, primeiro de tudo, como que vocês receberam, vocês especificamente, profissionais da sua área de atuação, como que vocês receberam essa medida, hein? Thalita, para nós nós que trabalhamos e todos nós da comunidade italiana aqui do Brasil, foi um choque muito grande. Primeiro porque foi de uma hora para outra, literalmente, de quinta para sexta, há 2 semanas atrás, e também porque não vinha sendo construído, discutido ou pautado no Congresso ou com os ministros italianos. Então, nós fomos pegos completamente de surpresa. O que muda? Quais são as regras agora, para ficar mais claro, Gabriel? Com esse decreto da penúltima sexta-feira, quase tudo muda. Como você bem disse, aqui no Brasil somos em quase 30 milhões de descendentes. Esse decreto atual limita o acesso à cidadania somente até a segunda geração, somente até netos. Aqui no Brasil, a maioria dos descendentes é de bisnetos para trás. Isso limita o nosso acesso de uma forma muito grande. É um ataque muito grande ao nosso direito, que é de nascença. É um direito que é constitucional, é um direito que está na Constituição e até por isso está gerando tanto problema e tanto barulho. Um dos argumentos, né, do governo italiano é de que a justiça, enfim, todo
toda essa parte de legalizar essa cidadania é que tinham muitos pedidos, né? Acabava prejudicando aí uma fila enorme, porque a gente está falando especificamente aqui do Brasil, mas tem outros países também que fazem a solicitação, né, da segunda cidadania, da cidadania italiana. Agora, essa medida, ela é constitucional? Ela é ilegal? Ela é completamente inconstitucional. E inconstitucional por duas coisas. Na Constituição italiana diz que todo cidadão italiano, ele é cidadão italiano ao nascer. Então é um direito de sangue, é o que nós chamamos de iure sanguinis, né? Então, limitar esse direito com um corte do nada, sem uma discussão, sem algo trabalhado, é um ataque à Constituição gravíssimo. E um outro ponto é a questão da retroatividade. O decreto é com efeito imediato a partir da sexta-feira retrasada. Ou seja, todo mundo que estava no processo, todo mundo que estava juntando, todo mundo que estava ali planejando foi atingido. Então, esse é um outro ponto que é completamente inconstitucional. E você disse bem, né? O Brasil é um dos países com a maior comunidade italiana, junto ali com a Argentina, e sim, há uma demanda muito grande nos tribunais italianos pelas as nossas demandas. Mas a pior forma possível de lidar com isso é de uma forma totalmente abrupta, um canetaço dessa forma, limitando completamente o nosso direito. Nós entendemos que há diversas outras formas de lidar com esse problema da superlotação dos tribunais e das prefeituras, que não é limitando o direito, não é atacando os nossos direitos e a Constituição. Com certeza. E aí tem até uma informação que eu gostaria de compartilhar, Gabriel, porque tem algumas empresas que fazem esse trabalho de assessoria para a cidadania italiana, que estão preparando medidas judiciais para que esse tema de inconstitucionalidade chegue à Suprema Corte italiana. Você acredita que esse decreto ele possa ser derrubado? Sim, Tabata, nós aqui da área, nós estamos articulando politicamente e juridicamente também formas de lutarmos contra esse decreto. Juridicamente, estamos ali trabalhando com nossos advogados, estamos em contato com outros advogados também, outros players da área, juristas, para entrarmos com a ação diretamente na Suprema Corte Italiana pela inconstitucionalidade. Mas, mesmo caso a lei seja aprovada nos próximos 60 dias no Congresso e o julgamento da inconstitucionalidade ainda demore, nós também já estamos nos mobilizando aqui para dar entrada em processos em primeira instância, para que as pessoas não sejam impactadas agora nesse momento. Então, quem já estava planejando, quem já estava juntando sua documentação, quem já estava executando o seu plano, possa ter o direito. Então, nós estamos em duas frentes, indo direto na Corte Suprema, mas também estamos indo na primeira instância. O que eu quero dizer é, nós não estamos parando, o que nós queremos é garantir o nosso direito, e nós que trabalhamos com isso também, garantir o direito de toda a comunidade italiana aqui do país. Até porque, né, Gabriel, você sabe melhor do que ninguém que demanda muito trabalho, né, da pessoa, do profissional também que está assessorando esse cidadão brasileiro ou argentino ou de outra nacionalidade para emitir, né, essa dupla cidadania, e também é dinheiro, né, é investimento. Muitas vezes a pessoa deseja, é um sonho antigo, é um desejo familiar, enfim. E aí, eu imagino realmente que tenha sido um desgaste muito grande, um banho de água fria, né, se podemos assim dizer, não só para vocês, mas para as pessoas também que estão fazendo toda essa tramitação, que dá muito trabalho e um grande investimento financeiro. Agora, então, só para finalizar, quem já estava fazendo todo esse processo para emitir o documento, então, ele não vai ser prejudicado?
Exato. Então, quem já estava com seu processo em andamento, já tinha protocolado, isso permanece normalmente. Agora, quem não tinha o seu processo protocolado e agora está com medo de continuar avançando, a nossa sugestão é não pare, porque nós não estamos parando, nós estamos articulando, nós estamos encontrando as melhores formas de dar continuidade nos processos e garantir o direito. E outra, Tabata, nós acreditamos muito que esse decreto não se sustentará e em alguns dias, nas próximas semanas, ele já vai ser alterado ou possivelmente cair. Porque, como você disse, isso mexeu diretamente com os sonhos, os planos das pessoas. Eu mesmo tenho clientes que já tinham feito todo o planejamento, já tinham vendido casa, carro, porque estavam sim se mudando para a Itália, estavam sim se mudando para a Europa, estavam querendo fazer sua vida por lá. E de uma hora para outra, esse ataque direto nos seus planos. Então, quem já tem o processo rolando, continua normalmente. E quem ainda não protocolou, está juntando os documentos e nós entendemos o medo, mas nós temos um conselho e uma sugestão. Não para, pode sim continuar, porque nós aqui estamos continuando para garantir que o direito seja exercido sim. Com certeza. Gabriel, olha, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer as dúvidas, né? E deixar, então, o nosso telespectador mais tranquilo aí para retirar, então, a sua cidadania italiana. Muito obrigada, Gabriel. Foi um prazer te ouvir e até uma próxima. Eu que agradeço, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês. Até uma próxima. Até, um ótimo dia para você. Nós acabamos de falar com Gabriel Del Bello, especialista em cidadanias europeias e fundador da Gold Traduções. E olha, Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou que a cirurgia abdominal realizada em Brasília foi encerrada com sucesso. O político tinha se sentido mal durante uma viagem a Natal no Rio Grande do Norte. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou neste domingo por uma cirurgia intestinal em Brasília, depois de ser hospitalizado em Natal com dores relacionadas ao ataque à faca que sofreu em 2018. O hospital DF Star informou que o procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora foi realizado para a liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal. A cirurgia começou na parte da manhã, durou toda a tarde e terminou no começo da noite deste domingo. Bolsonaro chegou a Brasília na noite de sábado, a bordo de um avião com equipamento médico procedente de Natal. A viagem à capital do Rio Grande do Norte foi planejada 2 semanas depois de o Supremo Tribunal Federal tornar o ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado. Até sábado, a decisão sobre a necessidade da cirurgia não tinha sido tomada, ainda que o próprio Bolsonaro tenha classificado a operação como provável. De acordo com a equipe médica, o ex-presidente deve ficar internado na UTI por mais alguns dias, recebendo alimentação na veia até que as funções intestinais sejam restabelecidas. Não há previsão de alta, mas a expectativa é de 15 dias de internação. E olha, a partir desta terça-feira, mais de 4 milhões de trabalhadores começam a receber o abono salarial PIS/PASEP. Nessa nova etapa, cerca de 5 bilhões de reais em benefícios devem ser pagos aos nascidos em março e abril. O Ministério do Trabalho e Emprego inicia o pagamento do terceiro lote do abono salarial referente ao ano base em 2023. Ao todo, mais de 4.380.000 trabalhadores nascidos em março e abril serão contemplados com a liberação de 5 bilhões e 100 milhões de reais em benefícios. A maior parte dos trabalhadores que têm direito ao abono salarial são da iniciativa privada. Os valores variam de R$ 127 até R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2023. Os valores estarão disponíveis para saque até 29 de dezembro. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, contados da data do primeiro vínculo. Os que receberam até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado. Também é preciso ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base considerado para a apuração. Ter seus dados no e-social.
O pagamento do abono salarial na Caixa será realizado prioritariamente por crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possuir conta. Para quem não tem conta na Caixa, o pagamento será feito na agência bancária, lotéricas e autoatendimento. E veja a seguir, governo publica MP e volta a isentar quem ganha até 2 salários mínimos no imposto de renda. E agora na sua tela, vamos ver como que está o tempo, bem bonito, aliás, 27 graus em Brejo Santo, no Ceará. Nós voltamos em instantes. Nós estamos de volta a 11 horas e 47 minutos agora. E começou a campanha de vacinação nas escolas. A iniciativa do governo federal pretende alcançar quase 30 milhões de estudantes de escolas públicas em todo o Brasil. Com o consentimento dos pais, os alunos da rede pública serão imunizados por profissionais do SUS na própria escola. E olha, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, morreu no domingo aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas a saúde do escritor piorou nos últimos anos, depois de contrair Covid-19 2 vezes. O peruano Mário Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, morreu no domingo aos 89 anos em Lima. Ele viveu na capital do Peru nos últimos meses, afastado dos eventos públicos, após uma carreira que o levou ao topo da literatura hispânica. Escritor universal a partir da complexa realidade de seu país, Vargas Llosa integrou o chamado boom latino-americano ao lado de outros grandes nomes, como o colombiano Gabriel García Márquez, o argentino Júlio Cortázar e os mexicanos Carlos Fuentes e Juan Rulfo. Os 3 filhos do escritor comunicaram a morte e afirmaram que o pai estava cercado pela família e em paz. O governo peruano decretou luto nacional no dia 14 de abril e anunciou bandeiras a meio mastro em áreas do estado. A família não informou a causa da morte, mas o escritor laureado estava com a saúde debilitada desde que voltou à capital peruana em 2024 após deixar Madrid. Vargas Llosa planejou as ações que deveriam ser adotadas após sua morte e deixou instruções para seus filhos, incluindo a ausência de cerimônia pública. O autor da obra-prima Conversas na Catedral nasceu na cidade de Arequipa, no sul do Peru, em 28 de março de 1936. Vargas Llosa passou os últimos meses de maneira discreta na capital, ao lado da família, afastado de eventos públicos. A saúde do escritor foi afetada consideravelmente a partir de 2023, após ter sido hospitalizado por contrair Covid-19 pela segunda vez, quando vivia na Espanha, país do qual recebeu a nacionalidade em 1993. O governo federal publicou hoje uma medida provisória que volta a isentar do imposto de renda brasileiros que ganham até 2 salários mínimos por mês. Esse grupo já era isento em anos anteriores, mas o valor ficou defasado em razão da alta do salário mínimo no começo deste ano. Com a medida provisória assinada pelo presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora, quem recebe até R$ 3.036 mensais não precisa mais recolher o imposto de renda. Já para aqueles que ganham mais, a tabela do imposto de renda funciona de forma progressiva. Ou seja, conforme o valor da renda vai aumentando, o contribuinte passa a ter um desconto maior de imposto sobre aquela parcela dos rendimentos mensais. Quem ganha até R$ 3.533 terá desconto de 7,5%. E assim por diante até o valor acima de R$ 5.830, que vai ter desconto da alíquota de 7,5%. As outras faixas da tabela não foram alteradas. A medida provisória corrige apenas a primeira faixa, da isenção de 100%. O Congresso tem 120 dias
para analisar a medida provisória. Se a votação não for concluída, o texto perde a validade. O governo federal também enviou ao Congresso um projeto que eleva essa isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Mas o texto ainda vai tramitar pela Câmara e pelo Senado. E a partir desta segunda-feira, o missionário R.R. Soares começa uma campanha internacional. Serão vários dias em diversos países da Europa com um único objetivo: pregar a palavra de Deus e transformar milhares de vidas. E aqui no Brasil você pode acompanhar tudo isso ao vivo pela Hit TV. São 50 anos consagrados ao Senhor e dedicados a pregar o Evangelho. E o missionário R.R. Soares embarcou para mais uma campanha internacional. Serão 2 semanas intensas na Europa, 14 dias programados para levar a palavra de Deus e transformar vidas. Nesta segunda-feira, o homem de Deus está em Madrid, na Espanha, onde realiza um culto às 18 horas no horário local. Daqui a pouco, às 13 horas, pelo horário de Brasília, a Hit TV transmite tudo ao vivo. Em seguida, o missionário embarca no leste europeu, na capital da Hungria, Budapeste, onde continua com a campanha de fé pela Europa. 14 dias espalhando a mensagem de Deus e levando as promessas de cura e libertação. E vamos então agora ver uma câmera ao vivo de Madrid, na Espanha. A gente não pode estar lá acompanhando o missionário R.R. Soares, mas podemos nos sentir pertinho, então, da palavra de Deus que ele vai pregar. Olha só, vamos abrir a tela. Por lá agora são 16 horas e 53 minutos, muita movimentação. E olha algumas curiosidades. Culturalmente, Madrid é um polo de música, teatro, dança, gastronomia. E claro, a cidade também se destaca pela paixão pelo futebol, sendo lar de 2 dos maiores clubes do país, Real Madrid e Atlético de Madrid. Com uma mistura única de tradição, modernidade, Madrid oferece aos visitantes uma experiência completa, com grande infraestrutura, muito bem desenvolvida em um clima muito agradável durante a maior parte do ano. Então não esqueça, como eu disse na reportagem, às 13 horas ao vivo você acompanha o culto do missionário R.R. Soares, direto de Madrid, na Espanha, aqui na Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia. Fique ligado na nossa programação. Não saia daí. Até mais.